Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Associação Nacional de Proprietários vai pedir a inconstitucionalidade da lei que impõe a obrigatoriedade de emissão eletrónica das rendas acima dos 70 euros mensais para proprietários com idade inferior a 65 anos, com base na discriminação de cidadãos. António Frias Marques explicou ao público que o pedido de inconstitucionalidade que está a preparar se baseia na discriminação de cidadãos, adiantando que há muitos proprietários com menos de 65 anos e que não estão familiarizados com os meios eletrónicos, nem têm meios disponíveis, enquanto outros com mais de 65 anos podem estar habilitados para o fazer. O responsável lembra ainda que a discriminação em causa contrária à Declaração dos Direitos dos Homens que Portugal assinou. Narciso Miranda faz-nos hoje companhia no habitual comentário das quintas-feiras. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos com as medidas do PS elaboradas por 12 economistas. Narciso Miranda, como é que podemos avaliar estas propostas que foram então tornadas públicas na terça-feira? Eu faz hoje 8 dias considerei que foram criadas altíssimas expectativas com a nova liderança do PS assumida por António Costa e que isso poderia contribuir para um esvaziado do balão com o anúncio destas medidas. Hoje reconheço que o conjunto de medidas que foram apontadas por aquele conjunto de economistas, sobretudo pelo seu porta-voz, é positivo, é globalmente positivo. Eu sei que nestas medidas há uma certa dose de eleitoralismo, isto é, elas só acontecem porque vamos ter eleições daqui a 5 meses. Mas isso também é normal acontecer, também está a acontecer com o Governo. Também tudo o que o Governo vai fazendo, desde praticamente o princípio do ano, tem uma carga, tem uma dose significativa de eleitoralismo. Não é por aí que existe mal. Eu acho que há medidas positivas. Eu acho que há medidas construtivas. E acho que é bom que isto aconteça. É bom para o país, é bom para os partidos, é bom para qualificar a vida pública, a vida política e a vida partidária. Acho, inclusivamente, que há algumas novidades. As propostas que o PS apresenta são propostas mais viradas para o apoio às famílias, mais viradas para o apoio às pessoas do que propriamente para as empresas. Ao contrário do Governo, que se inclina muito mais para o apoio às empresas. Eu quase que arrisco a dizer, se fosse possível dividir isto a meias, isto é, aplicar a medida do PS mais virada para as famílias e para as pessoas, com uma dose mais moderada para compensar também um apoio às empresas, porque as empresas são os pilares da economia. E por parte do Governo, exatamente o contrário. Menos apoio, esvaziar um pouco o apoio excessivo, entre comas, às empresas, para apoiar mais as famílias e as pessoas. Então teríamos um programa, não diria perfeito, mas quase perfeito. E esta é a nota mais significativa que eu sintetizo relativamente a este conjunto de medidas que foram apresentadas. Mas é um sinal positivo, temos que o reconhecer, por parte do PS, e é também positiva a reação do Primeiro-Ministro. Não é tão positiva a reação do PSD e do CDS, mas o Primeiro-Ministro, com o seu sentido de deu aqui um grande sinal de moderação e um sinal de humildade que não tem sido norma na sua prática ultimamente, o que é também um sinal positivo, como veio hoje, começo os meus comentários aqui na televisão, de quem nos está a ver, com sinais positivos, com sinais de otimismo. Este também é um tema que Narciso Miranda, qual destas medidas destaca como sendo aquela que teria efeitos práticos de imediato? O mais importante, indiscutivelmente, e peço desculpa pelo reforço, é as famílias. Famílias e as pessoas. Porque há muitas famílias a viver muito mal. Porque há pessoas a passar fome. Porque há crianças e jovens, por causa desta situação de ruptura social, em risco. E, portanto, não há nada mais prioritário do que o investimento nas pessoas, do que o investimento nos jovens, do que o investimento nas crianças. E esta é a medida que eu mais destaco
indiscutivelmente. Claro que é preciso ter a contrapartida. É preciso termos uma economia saudável que consiga responder a estas necessidades. Mas também a economia será alimentada quanto mais poder de compra tiverem as pessoas. Injetar dinheiro na carteira das pessoas faz com que as pessoas comprem mais. Faz com que as pessoas aqueçam a economia. E, portanto, tudo isto é uma conjugação de ações, uma conjugação de esforços que pode contribuir para corrigir o excesso de austeridade, o excesso de medidas extraordinariamente burocratizantes, com alguma dose de insensibilidade que pôs as famílias endividadas, em crise, e pôs as pessoas a entrarem na zona de risco e na zona de fome. Narciso Miranda, esta segunda-feira, falando aqui também das medidas que estão a ser levadas a cabo pelo Governo, esta segunda-feira entraram em vigor novas leis para o desemprego. Como é que podemos avaliar estas medidas do desemprego? Eu acho que o problema do desemprego só se resolve com medidas estruturais, não se resolve agora à pressa com medidas casuísticas, com soluções pontuais, porque vamos ter eleições. Portanto, nunca posso dizer que são medidas negativas. Todas as medidas são positivas, nem criem só um posto de trabalho, nem que evitem que mais uma família vá para a desgraça, nem que evitem que mais um jovem e uma criança entrem na zona de risco. Mesmo que evitem apenas que um jovem quadro deixe ir para o estrangeiro, isto já é positivo. E já é, para mim, muito positivo mesmo. E, portanto, mas são tudo soluções casuísticas que não chegam para a solução final. Narciso Miranda, já voltamos então à conversa. Para já vou lançar uma notícia que diz respeito às praias portuguesas. Cerca de 10 mil turistas elegeram as praias de Miramar, em Vila Nova de Gaia, e Marinha, no Algarve, como duas das melhores da Europa. A distinção foi atribuída pela organização European Best Destination, entidade europeia sem fins lucrativos que se destina a promover a cultura e o turismo do velho continente. A concurso estiveram 280 praias, das quais apenas foram selecionadas 15. A Praia da Marinha, em sexto lugar, é tida pela organização como uma das mais emblemáticas e bonitas de Portugal. E não é para menos. Em 1998 foi considerada a Praia Dourada pelo ministro português do Ambiente devido às excelentes qualidades naturais que a caracterizam. Boas notícias, então, para Portugal, com duas praias a serem aqui distinguidas. Narciso Miranda, voltamos então à conversa. Esta semana foi também uma semana marcada pelos acontecimentos de imigração ilegal, pelos mortos no Mediterrâneo. Que medidas é que a Europa deve tomar para, digamos assim, combater o tráfico de imigrantes e evitar estas tragédias? Eu acho que a Europa funcionou sobre esta matéria, sobre estas tragédias que têm acontecido, e tem funcionado com uma enorme carga de hipocrisia. Isto é, toda a Europa, praticamente toda a Europa, uns mais que outros, funcionam como se isto não estivesse a acontecer. E é muito mau que assim aconteça. A Europa tem que se convencer que só consegue ganhar credibilidade e que só consegue ganhar espírito de unidade se começar a olhar tão bem para estes casos e não apenas para o problema do euro. E eu acho que isto é muito mau, o que está a acontecer. Acho que é uma situação dramática e acho que virar as costas a este problema, ou fazer de conta que este problema não existe, demonstra uma Europa fria, calculista, absolutamente insensível, e uma Europa com líderes que não têm estatuto, sobretudo do ponto de vista do que é viver em sociedade, do que é viver em comunidade, para serem líderes. É muito mau o que a Europa está a fazer. Eu acho que ainda é tempo de corrigir. Que saibam os líderes, os vários líderes, sentarem-se à mesa e enfrentarem este problema. Deixarem de fazer de conta e pegarem no problema a sério e apontarem as medidas julgadas necessárias. Não vale a pena agora apontar, ser eu aqui a dizê-las para resolver este problema. Mas a medida mais importante é acabar com a hipocrisia, acabar com a mentira, deixarem de fazer conta que isto não existe e enfrentarem o problema de frente, com coragem e determinação. Pode, com certeza pode, porque são zonas em conflito e as pessoas fogem
obviamente, estão na miséria, estão completamente na miséria, e fogem. E, portanto, está tudo perdido para esta gente. Perdido por 100, perdido por 1000. Para eles, para estas pessoas, já pouco conta. O problema é que são pessoas, não são números. Isto não é um problema de números, não é um problema de dados estatísticos. São pessoas, são seres humanos, crianças, mulheres grávidas, famílias inteiras. Eu acho que nós temos que ter isso em consideração. Acho que a Europa tem que olhar para isto com mais sensibilidade. Dizem ter falta de meios. É preciso implementar políticas. Há falta de meios para isto, mas não há falta de meios para outras coisas muito mais complicadas, para viverem faustosamente. Sabe que o que mais me chateia, o que mais me provoca, o que mais me toca a minha sensibilidade, é as mesmas pessoas que dizem que há falta de meios, vivem à grande e à francesa. Passo a expressão. Isto acontece em Portugal como acontece em todos os países da Europa. Os eurodeputados vivem à grande e à francesa. Os titulares de cargos públicos em qualquer ponto da Europa vivem à grande e francesa. E no outro dia eu li nas redes sociais uma deputada portuguesa que estava no restaurante com uma fotografia com o dono do restaurante, com lagostas, lavagantes, camarão da costa, o melhor que há, de marisco, que eu também gosto muito. E depois li os comentários das pessoas. Isto é um insulto à pobreza, é um insulto a quem não tem dinheiro sequer para comprar pão. Esta é a caracterização dos nossos políticos. Os nossos políticos funcionam assim. É o chamado entusiasmo do poder, a euforia do poder, que muitas vezes transforma estas pessoas em pessoas absolutamente insensíveis, pessoas frias, pessoas sem sentimentos. E esse é o que está a passar na Europa. Este é um problema real? É um problema real, claro. É um problema que existe, é um problema real, é um problema que não podemos contornar, temos que o enfrentar. Estamos a falar de pessoas que quase diariamente perdem a vida a tentar chegar. Estamos a falar em pessoas que já perderam tudo, que só lhes resta a vida. E estão disponíveis a arriscar, porque como eles perderam tudo, também perder a vida, para se calhar acabou o sofrimento. Isto é dramático. É dramático isto, mas isto está a acontecer. Isto está a acontecer na Europa. Na Europa, entre nós, no nosso meio. E nós fazemos conta que não sabemos, ou fazemos conta que isto não é verdade. Narciso Miranda, a par desta questão da imigração ilegal, a Europa tem também outro problema, que é também a questão da Grécia. Uma questão que até agora ainda não se resolveu. Uma questão que até agora ainda não se resolveu, e a Grécia continua no euro. É só para pôr os pontos nos is. A Grécia continua no euro. Não aconteceu nada dramático. Há uma negociação em que as pessoas demonstram que têm nervos de aço. E não nos esqueçamos, e eu sintetizo o que me acabou de referir nesta frase. O problema da Grécia não é só um problema da Grécia. É um problema nosso. É um problema da Europa. É um problema de todos. Hoje é a Grécia. Amanhã pode bater à porta da Espanha, ou de Portugal, ou da França, ou de outro país qualquer. Portanto, é um problema de todos. É um problema de uma Europa que não tem sabido resolver os seus problemas. Na minha opinião pessoal. Poderá ter consequências negativas? Já está a ter consequências negativas, mas pode ter consequências ainda mais negativas. Mas eu acho que vai haver cada vez mais uma aproximação. Cada um está a esticar a sua corda. Acho que a corda não vai chegar a arrebentar. Não irá a Grécia sair do euro? Não, acho que não. Acho que não, convictamente acho que a Grécia não sai do euro. Não por causa da Grécia, mas porque a Europa percebe, a Alemanha percebe que seria um desastre para a própria Alemanha, que é a grande responsável pela situação, mas paradoxalmente é a que beneficia da situação. E essa é que é a grande questão, que também ninguém quer enfrentar, ninguém quer dizer esta verdade. É que quem é que está a ganhar com a situação de crise que nós vivemos há 4, 5 anos? A Alemanha. A Alemanha está a resolver os seus problemas à nossa custa. Reparem na taxa de desemprego da Alemanha. Reparem em tudo, no crescimento da economia, no universo social. Vivem ali impecavelmente bem, à nossa custa. Nós lá vamos resolvendo os problemas e a Alemanha manda, quer manda e pode. É por isso que se mantém. E depois há mantém... líderes submissos. Outros líderes da Europa que são submissos, obedecem ali quase que cegamente a Sua Excelência, a Senhora Chanceler. Pronto, e estamos nisto. Isso leva também a que esses países que vivem em crise, que têm de facto esses líderes, como diz, que vivem submissos perante Angela Merkel, leva também a que a crise se adense. Eu acho que sim. Repare, quando eu digo que os líderes são submissos, é que os líderes, se têm dívidas, têm que as pagar. É verdade.
mas têm que ser mais reivindicativos, têm que ser mais lúcidos, têm que ser mais criativos, no sentido de encontrar o argumento necessário e a imaginação indispensável para demonstrar à Alemanha que a Alemanha está a explorar a Europa menos desenvolvida. E isso não é justo, isso não é solidário. E, portanto, a crise vai se agravando também por causa desta hipocrisia, desta falta de coragem dos países menos desenvolvidos, que se vêem unir todos e enfrentarem o poderio alemão. Ora, quando aconteceu este problema na Grécia, aconteceu exatamente ao contrário. Foi cada um a tentar não houve aqui fugir com o rabo à seringa, como se costuma dizer. Não, a Grécia ficou sozinha, fez as suas reivindicações. Não ficou tão sozinha como parece, ou como nós dizemos, mas ficou quase sozinha. E, portanto, os líderes dos países mais próximos da situação da Grécia, como é Portugal, apoiaram a chanceler alemã. Demarcaram-se da Grécia. Isso não é bom, obviamente. Isso não é bom, porque um dia acontece outro país qualquer, seja a Espanha, seja a Portugal, seja outro país qualquer, e a Grécia vai fazer a mesma coisa, ou pode fazer a mesma coisa. Muito e bem. É isto que eu chamei de submissão. Talvez o termo seja exagerado, mas é quase. Portanto, não tem comportamentos corretos nem solidários para reforçar a Europa e para transformar a Europa num bloco unido, sob todos os pontos de vista, para o bom e para o mau, não só quando convém. Muito bem. Narciso Miranda, voltamos agora às questões nacionais. Bruxelas diz que a taxa turística de Lisboa contraria as leis da União Europeia. Quer que eu comente imediatamente? Não me surpreende. Esta medida não me surpreende. Como não surpreende a mesma medida que vai ser tomada com esta euforia que nasceu por causa de Lisboa, designadamente aqui no Grande Porto, na área metropolitana de Porto, no Norte. E, portanto, é normal. Imagine que todos os países ou todas as cidades do mundo começam a aplicar essas taxas. As coisas deixam de funcionar. Portanto, se calhar ainda bem que isso aconteceu, que se repõe as coisas no seu devido lugar e, portanto, corrige-se talvez um excesso de confiança. Nem sequer vou dizer que é um erro, um excesso de confiança por parte da autarquia de Lisboa e do seu ex-presidente, Dr. António Costa. Poderia realmente aqui esta taxa turística ter alguma implicação negativa também no setor turístico e económico? Não, isso não acredito e não concordo com o que se tem dito. Eu acho que todos os cidadãos que fazem turismo, que vêm para Lisboa, não é por causa de €1 que vão pagar por dia, ou €1 por viagem, €2, de entrada ou de saída, que vão deixar de vir. Isso não acredito. O problema é se isto é equilibrado ou não é equilibrado em termos da livre circulação dos cidadãos no espaço europeu, sobretudo no espaço europeu, mas em todo o mundo, e de aparecerem cidades mais papistas que o Papa, ou então umas cidades mais papistas que o Papa, mais interessadas que outros em encontrar soluções excepcionais para irem ao bolso das pessoas, mesmo das pessoas que vêm para essas cidades alimentar a economia e promoverem o turismo e, portanto, constituem fatores importantes para a riqueza dessas cidades. Portanto, esta a ser então uma medida que provavelmente vai ser corrigida e ainda bem. Contraria então, segundo Bruxelas, as leis da União Europeia. Também Matosinhos pretende implementar uma taxa de ruído. Olha, imagina que todas as cidades que têm aeroportos, que são a maior parte das cidades, fazia o que Matosinhos anunciou. Anunciou, parece que já está pronta para ser aprovada. Bem, entramos aqui numa bola de neve em que não sabemos qual vai ser a sua dimensão. Eu nem vou chamar a isto chico espertismo, nem vou chamar a isto... São atitudes que não ficam bem, que não são agradáveis e, portanto, imagino agora que todas as cidades envolventes ao aeroporto de Sá Carneiro aplicavam taxas, todas as cidades envolventes ao aeroporto de Lisboa aplicavam taxas, de Madrid, de Londres, de Paris, de Barcelona, toda a gente aplicava taxas. Isto, quer dizer, não tinha pés nem cabeça. Agora, o ruído é um problema que não se resolve com taxas para suportar despesas, muitas vezes sumptuosas das autarquias, ou muitas vezes despesas excessivas das autarquias. Eu, por exemplo, conheço a situação na Suíça em que, eu não sei se é entre a meia-noite e as 6 da manhã, se é entre as 23 horas e as 6 da manhã, os aeroportos não há aviões que aterram ou que levantam voo. Portanto, há ali um período que é considerado sagrado de descanso para os cidadãos e, portanto, não são permitidos ruídos. Até me lembro quando Futebol Clube Porto
meu Deus, até me custa falar de Futebol Clube do Porto depois daquele 6-1, mas quando o Futebol Clube do Porto foi a Basileia jogar com o Basel, toda a gente se apercebeu que no fim do jogo não se veio embora, teve que ficar lá mais uma noite, só veio no dia seguinte de manhã. Foi exatamente por causa disso, porque a partir da meia-noite, acho que é a partir da meia-noite, os aviões não levantam voo para não fazerem barulho. Isso é diferente do que andarmos aqui a criar taxinhas e taxonas, como se estes problemas se resolvam com taxinhas. Não. Poderá, de facto, aqui também Bruxelas dizer que esta taxa contraria as leis da União Europeia? Poderá acontecer? Não, eu não tenho dúvidas, contraria. Ou seja, eu não tenho dúvidas, quer dizer, quando essa solução chegar a Bruxelas diz isso contraria, porque senão, porque é que se paga uma taxa de ruído no aeroporto número 1 da Europa e não se paga no número 2, número 7, número 15, número 20, número 50, portanto não faz sentido nenhum. Muito bem, Narciso Miranda, estamos terminado este nosso comentário então com a taxa de ruído em Matosinhos, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu em geral muito nublado, períodos de chuva no litoral das regiões norte e centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e sendo em geral fraca na região sul. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 13 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa a mínima será de 13 graus e a máxima de 19. E em Faro a mínima será de 13 graus e a máxima de 20. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.